Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje no encontro super especial por várias razões. A primeira delas é a de que eu e você somos sobreviventes. Nós sobrevivemos a esse governo que está tomando conta do nosso país. Nós sobrevivemos a essa gente. Nós sobrevivemos ao descaso com a saúde aqui do nosso país. E nós estamos sobrevivendo ao 7 de setembro, que estava sendo uma data muito temida por muitas pessoas. Muitas pessoas aqui no nosso país estavam muito apreensivas e também muitas pessoas estavam com uma espécie de alucinação golpista, achando que hoje seria um marco inicial de uma ruptura institucional aqui no nosso país, que eu sempre disse para vocês que não aconteceria. A prova disso é que amanhã, no dia 8 de setembro, nós teremos um Brasil rigorosamente igual ao Brasil do dia 6 de setembro. Não será igual ao dia 7 de setembro, porque é um dia que é um feriado nacional para a gente comemorar, né? Muitas coisas aconteceram no Brasil que merecem aqui algum destaque, merecem aqui algumas análises do nosso portal, coisa que eu farei agora no nosso encontro desse instante. Se você está chegando nesse momento, quero convidar, antes de mais nada, a se inscrever aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, enfim. Mande seus comentários para cá e vamos seguir em frente. Gente, eu estou com a voz um pouco sambada hoje. Eu andei conversando muito hoje com as pessoas, dei uma circulada por aí. Mas eu acho que amanhã a voz vai estar melhor, mas dá para tocar o nosso barquinho aqui numa boa, né? Pois bem, gente, eu fiz, desde manhã cedo, eu fiquei acompanhando os acontecimentos aqui no Brasil, porque muitas pessoas estavam muito apreensivas, né? Eu recebo muitos comentários, enfim, solicitações para me cuidar desse nível. As pessoas estavam com algumas preocupações justas, né? Porque quando a gente vê as pessoas que estão por aí, quando a gente vê que tem cidadão bolsonarista entrando em aniversário de pessoas que ele não conhece para assassinar essas pessoas, imagine uma pessoa pública que está circulando no meio da rua, é para a gente ter algum tipo de cuidado mesmo, né? Pois bem, mas esse tipo de situação só retrata aquilo que eu coloquei para vocês muitas vezes aqui no nosso portal, que no dia 7 de setembro nós não teríamos uma ruptura. O máximo que aconteceria aqui no Brasil seria a união, o ajuntamento de pessoas que estaria muito mais próximo daquela figura que o Machado de Assis escreveu no conto Alienista como sendo a revolta dos canjicas. O Simão Bacamarte, o dono do hospício, enfrentando ali os canjicas numa cidade totalmente conflagrada por questões psiquiátricas, né, nesse conto genial do Machado de Assis. E foi mais ou menos isso que a gente viu em alguns lugares no Brasil nesse dia de 7 de setembro. Muitas pessoas fazendo uma série de movimentos, mas também a gente teve uma situação muito grave, que foi a usurpação, né, dessa data muito importante da nossa história, por esse grupelho que se encontra agora encastelado na presidência da República e nos seus outros órgãos auxiliares, né? Pois bem, de manhã cedo tivemos um evento oficial, uma cerimônia cívico-militar, porque a gente teve desfile das instituições militares e tivemos também organizações civis, escolas, enfim. Em qualquer país do mundo, um desfile militar, ele tem uma preocupação estética muito grande para mostrar para a sociedade como ela está sendo composta, uma disciplina, uma limpeza, uma ordem, enfim. Sobretudo numa comemoração cívica muito importante. Se vocês olharem na internet, eu poderia até colocar para vocês aqui, mas eu acho que não cabe, para não misturar muitas coisas, né? Mas se você olhar assim, desfiles em outras nações, vocês vão ver situações absolutamente impactantes comparadas com as coisas que a gente viu no Brasil. No Brasil, nós, do ponto de vista estético e do ponto de vista operacional, o Brasil não consegue inibir ou limitar a ação de nenhuma outra ação, porque nós estamos muito precarizados. O orçamento do nosso país para a área de defesa, basicamente, ele é utilizado para engordar contra-cheque desses militares que estão grudunhados nas partes baixas do Bolsonaro. A gente está com as nossas Forças Armadas absolutamente depreciadas e quase que inúteis, porque esse governo está entregando tanto as nossas riquezas que as Forças Armadas não teriam mais utilidade alguma para proteger alguma coisa do território nacional. A nossa energia está toda sendo entregue, a Petrobras está em vias de ser fatiada se Bolsonaro tiver sucesso nas suas empreitadas, o Paulo Guedes não quer deixar nada nas mãos do povo brasileiro. Então, para que as Forças Armadas teriam algum tipo de utilidade? Para defender o quê? Só para defender os seus contra-cheques, né? Ou teríamos frotas navais para defender plataformas de petróleo de nações estrangeiras aqui no nosso território. Então,
a gente tem essas situações. Então, nós tivemos ali um destaque institucional, porque no desfile oficial, porque o presidente do Supremo Tribunal Federal não apareceu, o presidente da Câmara não apareceu e o presidente do Senado também não apareceu. Isso denota uma preocupação dos chefes dos poderes em não se misturarem com Bolsonaro, porque eles estavam certamente preocupados com algum tipo de fala golpista do Bolsonaro e ia ficar muito complicado. Então, ao invés de termos essas personalidades ao lado do presidente, o chefe do Poder Executivo, nós tivemos o velho da van. Nós tivemos o presidente de Portugal e também a dona Michele ali em destaque nesse local, né? Depois do desfile oficial, aí o Bolsonaro foi para uma outra área onde ele começou a fazer um comício. Esse comício estava sendo aguardado por esse grupo muito numeroso, né, de canjicas, né, dentro dessa metáfora que eu estou dizendo para vocês. Pessoas com faixas ali, querendo quebras institucionais, enfim. Muitas crianças, famílias foram para esse evento também, porque aconteceram muitas atividades lúdicas, né, salto de paraquedas, enfim, teve uma animação geral ali, como no Rio de Janeiro, também tivemos o dia inteiro, mas com uma intensidade gigantesca. E isso faz com que na cabeça das pessoas haja uma grande confusão. É a campanha eleitoral, é o bicentenário, enfim. O Bolsonaro está mostrando força, ele está amedrontando a sociedade, ele vai ganhar mais voto, ele vai perder mais voto. Pois é, são algumas incógnitas, né? Vamos ver amanhã qual será a leitura da sociedade de uma maneira geral, porque gafes grotescas foram cometidas ali, algumas situações absolutamente impróprias, e de fato, do bicentenário da nossa independência, absolutamente nada acabou sendo dito, né? Bom, quando o Bolsonaro ele foi para esse ponto aqui do comício, 4 pessoas ocuparam o microfone ali, usaram o microfone, né? Uma delas foi o Malafaia, fazendo as suas malafaices, fazendo aquele discurso fundamentalista, né? A nação cristã, nós contra eles, o bem contra o mal, corrupção, sempre. E o Bolsonaro só vai captando isso para depois regurgitar esse discurso todo. Depois a palavra foi passada por esse intelectual do bolsonarismo, o Luciano Hang, que falou ali mais algumas palavras, amedrontando a sociedade. Nós queremos a sociedade do bem ou do mal. Sempre o discurso do pânico moral e do pânico vermelho, né? O pânico político. Olha, se a gente não se eleger, o Brasil vai virar uma zorra total, uma nação de drogados, de prostitutas, de pessoas que não querem a família, não querem Deus, enfim, de uma série de degenerações na cabeça dessas pessoas que funciona de uma maneira muito eficiente para as pessoas que não têm uma percepção política mais ampla da realidade brasileira, mas esses discursos eles entram muito bem nessas cabeças e fazem com que elas reajam politicamente votando em algumas figuras que estão sendo apresentadas assim. Não sou eu que digo isso é ciência política, é só a gente ver como acontece em todas as eleições aqui no Brasil e no mundo quando essas questões são lançadas. Então a estratégia foi essa, do pânico moral e do pânico vermelho, o pânico político. O presidente da República, ele mudou completamente o discurso dele. Aquele discurso virulento que ele vinha fazendo durante muito tempo, fazendo com que o 7 de setembro fosse uma data parecida com uma data de um ultimato, realmente não aconteceu absolutamente nada. Não atacou os ministros da Suprema Corte, não falou absolutamente nada. Foi um discurso eleitoreiro, atrás de voto, sempre buscando voto, e aí cometeu as gafes grotescas, né? Em dado momento ali, antes dele, né, falou a senhora Michele, que teve um discurso ali, gente, daquela confusão entre papel político de uma pessoa que é casada com o presidente da República, o papel do presidente da República, o papel do Estado brasileiro, o que é uma república, enfim. Então ela disse que essa nação está entregue ao Senhor Jesus e que a igreja, quer dizer, e que Deus tem alguns projetos para o Brasil. Um projeto é o agro e o outro projeto é a família. Eu gostaria que alguém me explicasse biblicamente que projetos de Deus são esses que a dona Michele quis dizer. E aí foi fazendo uma série de discursos ali, sempre nesse campo místico. E aí ela termina, gente, com uma saudação que deixou o mestre de cerimônias encabulado, né? Ela chega e grita assim, viva o Brasil e viva Israel.
Aí, vive Israel por quê? O que tem a ver no dia da nossa pátria, né, Israel? O mestre de cerimônias ficou até sem graça ali, ele ficou alguns segundos para tentar se conectar com a realidade de novo, que é uma coisa muito difícil, junto daquela turma toda que estava ali. Aí passou a fala para o Bolsonaro, e o Bolsonaro fez esse discurso absolutamente vazio. Para as pessoas que estavam esperando uma figura mais destemida, o discurso foi absolutamente acovardado. Foi um discurso onde ele não disse nada do que ele tinha dito anteriormente. E, basicamente, o que ficou demonstrado ali foi a usurpação da nossa data do bicentenário. Não falou absolutamente nada do bicentenário, não falou da independência do Brasil, não citou Dom Pedro I, não citou o coração de Dom Pedro I, que saiu de Portugal e veio para cá, ficou largado lá num canto. Se bobear, até devem ter perdido o coração de Dom Pedro, algum canto desse aí. Não falou nada em relação à República, à história do Brasil, não falou da unidade do povo brasileiro, não falou da irmandade do povo brasileiro, da cultura do povo brasileiro, de um projeto de nação, nada. Foi só o tema eleitoral. Evidentemente, nós vamos ter a apropriação de muitas imagens que foram geradas nesses locais onde os canjicas se reuniram, na campanha eleitoral. Só que isso pode criar alguns problemas jurídicos para a campanha do Bolsonaro, porque isso vai denotar de fato que a máquina pública do Estado brasileiro foi utilizada para beneficiar uma única candidatura. E aí ele vai entrar numa outra situação. Essa gente que participou das manifestações, aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos muitas atrações. Motociata, paraquedas, até com aquela situação ridícula dos paraquedistas se estabacarem aqui no telhado, né, o que mostra algumas coisas, né? Não dá para colocar a culpa no vento, né? Um grupo de paraquedistas experientes, de uma estrutura militar, isso denota uma série de buracos na inteligência, na organização, na estruturação das nossas Forças Armadas nesse particular aí. Tivemos aviões fazendo acrobacias, circulando por todos os lados, fazendo fumaças, enfim. Então, nós tivemos muita agitação no Rio de Janeiro, o que atraiu muitas pessoas comuns, que não tem nada a ver com o Bolsonaro, assim, de uma maneira estrita, né? Mas estavam ali. Essas imagens certamente serão utilizadas. Cria-se uma impressão no bolsonarismo que aquilo representa a maioria do povo brasileiro. Eles acham que aquelas pessoas que estão ali formam uma maioria tão esmagadora que todos os dados, todas as pesquisas, tudo que aparece por um lado e por outro, são todas situações mentirosas. Evidentemente, aí que reside algum tipo de insanidade e de perigo. Porque se eles partem dessa ideia, como é que eles aceitarão um resultado eleitoral desfavorável? Bom, aí é que nós estamos aqui fazendo esse combate, é por isso que nós estamos aqui todos os dias, né, combatendo todas essas frentes de insanidades para que a gente não tenha nenhum tipo de turbulência mais à frente, né? Então, gente, em linhas gerais, são essas questões. O nosso bicentenário foi jogado na lata do lixo. O ano que vem, no outro governo, a melhor coisa do mundo que poderia acontecer é o Brasil ter uma nova comemoração organizada com o respeito que a nossa nação merece, com a importância que o Brasil tem no mundo, para que o povo brasileiro, de fato, na sua integralidade, se sinta orgulhoso de sermos brasileiros, enfim, e de estarmos no mundo ajudando o planeta a ficar melhor, e não regredir como nós estamos regredindo, nós estamos puxando o mundo para trás com essa figura que ocupa a presidência da República. No final da história, ainda teve um evento que eu estava me esquecendo de falar aqui com vocês, é que no discurso do Bolsonaro, além dele não ter falado de absolutamente nada do bicentenário, o que ficará para os livros, né, para os registros históricos, é que o presidente ele declamou não aquilo que Dom Pedro tinha declamado anteriormente, independência ou morte, mas ele gritou várias vezes, imbrochável, 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 além de ter feito a comparação que o povo brasileiro, quando for escolher, no processo eleitoral, tem que, inclusive, levar em consideração quem são as primeiras damas, né, dos candidatos. Gente, é um negócio tão absurdo. Eu vou voltar a esse assunto no nosso encontro de amanhã, porque nós teremos, de fato, mais reverberações, mais repercussões, mas hoje eu vou ficando por aqui. Espero ter jogado algumas questões aqui importantes no nosso encontro aqui e ter registrado que nós estávamos certos aqui no nosso portal. Não tivemos golpe e não teremos golpe. Nós vamos ter esses canjicas atazanando o nosso juízo o tempo todo, mas para isso existe a cadeia e existe clínica psiquiátrica, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e até amanhã. Tchau!